Ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui novamente, eu, Adão Rodrigo, Juliana Lima, minha esposa. Tá tudo bem, amor? Olá, fala pessoal, como vocês estão? Estamos aqui de novo para falar mais um pouquinho aí sobre como gerar renda com imóveis através do consórcio, usando o consórcio como ferramenta. Consórcio é a nossa conversa aqui. Então a gente vai falar hoje justamente o que é fundo reserva no consórcio. É isso, vida? Isso, o que é fundo reserva? Para que serve? Se você alguma vez já preencheu uma proposta de consórcio, você já observou que lá tem o valor de algumas taxas? Uma delas é a taxa administrativa, outra fala lá do seguro prestamista ou seguro de vida, e tem uma chamada também fundo reserva. E muitas vezes a gente adquire uma carta de crédito e não busca saber, mas para quê? Para que esse fundo reserva? Por que está sendo cobrado isso? Qual a finalidade? Aquelas cláusulas que constam nos contratos de adesão, né, do consórcio, e as pessoas não têm entendimento do que aquilo significa, para que serve, quando que pode ser usado, quando que não pode ser usado, depois que terminou o prazo, para onde que vai esse dinheiro, qual o fundamento desse fundo reserva, né? É obrigatório? É obrigatório todo grupo ter o fundo reserva? É obrigatório, não é Tem obrigatório? vantagem? Tem desvantagem? O valor que é cobrado entre as administradoras. Então, tudo isso a gente vai bater um papo hoje com vocês aí. Espero que vocês gostem, né? Vamos lá, então, vida. Então, se você mora em um condomínio, ou já morou num condomínio, você vai ter aí mais ou menos a ideia já do que é. Imagine que você mora no condomínio, você paga ali toda vez a sua taxa de condomínio, a taxa condominial. Nessa taxa, você vai perceber, se você mora, você pode até pegar lá o seu boleto do condomínio para olhar. Vai estar Vai descrito estar lá lá. descrito, fundo reserva. E para que serve esse fundo? Os custos do condomínio, jardinagem, um exemplo, a luz da área comum, a água que é usada para as áreas comuns, para piscina, para limpeza do condomínio, enfim, para manter aquele condomínio funcionando, os funcionários da segurança, da Limpeza, né? é Limpeza tudo tem. pago com o condomínio. Agora imagine se um dos condôminos fique ali 1, 2, 3 meses sem pagar o condomínio. Por questão financeira, porque está sem dinheiro, porque ficou desempregado, imagine. Vai penalizar todos os outros. E o condomínio não pode parar de funcionar. Não pode deixar de pagar os funcionários, não pode deixar de pagar a água, de pagar a luz. Então, existe esse fundo reserva justamente para as emergências, para esses momentos de inadimplência. Então, esse fundo reserva é usado para ir ali e suprir a necessidade do dinheiro que está faltando, que aquele condômino não pagou. E esse fundo reserva também pode ser usado para fazer as cobranças, né? Chega a cobrança para o condômino, olha, você está com 2, 3 condomínios em aberto, precisa pagar, e se efetuou a cobrança, tem despesa para fazer essa cobrança. Enfim, é para esses momentos de emergência. Você imagina, você até colocou o funcionamento, né? O pessoal que está fazendo a limpeza dessas áreas no condomínio. Você imagina algumas pessoas não conseguiram, obviamente, né, fazer esses pagamentos, e aí não tem esse perfeito funcionamento no condomínio. De repente você levanta no outro dia, a gente mora também no condomínio aqui em São Paulo, olha, ali tá tudo sujo, o lixo não foi recolhido, né? Tá tudo ali parado, a grama vai crescendo, né, nos condomínios, tem aquela área verde, quer dizer, fica sem cuidado. Então, justamente esse dinheiro, ele serve para isso aí. Então, o fundo reserva, o que ele é? Ele é um valor cobrado pelas administradoras de consórcio que visa proteger o bom funcionamento do grupo. E ele serve exatamente para cobrir as inadimplências e despesas relacionadas a inadimplências. Então, é simples assim. É para proteger o funcionamento do grupo, e esse fundo reserva esse dinheiro, ele fica aplicado e ele é usado ali no caso de emergências. Porque justamente quando se trata de um bem comum que diversas pessoas entraram para adquirir aquele bem. E para que tenha esse bom funcionamento e as pessoas sejam contempladas, todos os meses tem as contemplações, né? Então, justamente para que isso funcione de uma maneira aí que não
tenha problema. Nós temos até um exemplo para falar com vocês, né? Obviamente. Então, imagine você adquirir uma carta de crédito, né, para justamente comprar aquele imóvel. E obviamente que, poxa, vamos falar até no processo de pandemia, algumas pessoas, como você colocou até no começo, poxa, tenho certeza que até questão de trabalho, emprego, outra pessoa não conseguiu, obviamente, arcar com todos os meses ali, com esses pagamentos. E aí o grupo não pode ser prejudicado por isso. Não pode ter as pessoas não podem ser penalizadas, todas as pessoas do grupo, por justamente. Então, Por causa de algumas, por causa de algumas, né? então as administradoras, elas usam esse dinheiro para que justamente isso continue ocorrendo todos os meses, contemplações, tudo funcione sem nenhum problema, né? Isso mesmo. Até mesmo no caso, vamos supor, das inadimplências, aí a pessoa ficou sem pagar ali 1, 2 meses, porque se apertou, voltou, quitou, voltou a pagar o consórcio, então supriu aquela necessidade naquele momento. Vamos supor agora que seja um consorciado contemplado que deixe de pagar, quer dizer, ele foi contemplado por sorteio ou por lance e já está até com o imóvel e ele deixa de pagar. Isso compromete todo o funcionamento do grupo e muitas vezes pode acontecer de precisar até de fazer uma cobrança judicial. E quem vai pagar as despesas dessa cobrança, né, desse processo? Essas pessoas envolvidas, né, trabalhando nessa setor administrativo, dentro dessa administradora, e essas pessoas que estão, porque justamente como você colocou, a pessoa foi contemplada, aí precisa fazer essa cobrança, justamente porque depois ela não conseguiu arcar com as mensalidades. E aí? Quem que cobra? Quem que vai atrás disso? Quem que liga? Então, isso tem custo, sabemos disso, então precisa para que o grupo não seja penalizado, né, por causa de alguns. Então, a administradora precisa ter esses custos, né? Então, como estava falando, imagine que tem um processo. Vai ter que convocar todo mundo do grupo, olha, precisamos de um dinheiro aí. Disponibilizar um dinheiro, porque vai ter que entrar com processo, porque o fulano de tal, da cota tal, ele não pagou e já foi contemplado, isso vai prejudicar todo mundo? Não. Para isso que tem o fundo reserva, para evitar aí que tenha complicações no grupo. E essa cobrança, ela é autorizada pelo Banco Central. Foi feita uma circular, a circular 3432 do Bacen, e que ela autoriza fazer essa cobrança. Então, é legal as administradoras fazerem essa cobrança. Porque justamente às vezes as pessoas pensam, poxa, mas isso às vezes a gente gostaria de deixar muito claro isso. Às vezes as pessoas leem algumas cláusulas ali no contrato de adesão e não conseguem entender. E pode até se achar que aquela cobrança está sendo indevida, né? E isso não é uma cobrança indevida. Isso é autorizado pelo Bacen, na lei do consórcio, então isso está muito claro. Essa cobrança, ela é extremamente normal, tá? As administradoras fazerem esse tipo de cobrança para que haja esse perfeito funcionamento do grupo. Então, isso ficou muito claro. Fundo reserva é um valor cobrado pela administradora para que tenha ali um bom funcionamento do grupo, para que não deixe de ocorrer as contemplações mensais em caso de haver alguma inadimplência, ok? Então, é basicamente isso, é uma segurança para que todos possam adquirir o seu bem pelo consórcio. Eu garanto que talvez muitas pessoas, por não entenderem isso, amor, justamente, puxa, mas o consórcio, e se eu entrar lá e de repente, poxa, eu tô lá pagando todo mês, algumas pessoas não conseguem, e aí como é que, será que eu vou ser prejudicado? Eu te garanto que essa deve ser um questionamento de algumas pessoas que querem adquirir, porque o consórcio, como a gente já sabe, é bastante vantajoso, né? Então as pessoas devem ficar tendo muito receio. Puxa, eu vou entrar lá no grupo, mas será que eu vou ser penalizado por outras pessoas que de repente não consigam pagar até o final, né? Será que isso acontece? Então, a gente sabe que justamente entra essa questão desse valor, que é o fundo reserva, para que você não tenha problema nenhum na aquisição, entrando no grupo, na aquisição do consórcio. É uma segurança para o grupo.
E em que momento pode-se utilizar o fundo reserva? Segundo a circular que eu falei, do Bacen, de acordo com o artigo 14 da circular 3432, existem 5 momentos que podem ser utilizado fundo reserva. Nós falamos assim por cima das inadimplências, processo judicial, mas nós vamos citar aqui um por um, claramente. Ó. Então, como a gente estava falando, de acordo com o artigo 14 da circular 3432 do Bacen, do Banco Central do Brasil, existem 5 momentos que pode ser utilizado esse valor do fundo reserva. Quais são eles? Então, como nós falamos, cobertura de eventual insuficiência de recursos do fundo comum. Sim. Né? Vamos dizer aí no caso de faltar algum dinheiro, alguma coisa do tipo. Pagamento de prêmio de seguro para cobertura de inadimplência das prestações de consorciados contemplados, que a gente tinha falado do caso dos consorciados contemplados. Pagamento de despesas bancárias que seja de responsabilidade exclusiva do grupo. É o momento também que pode se utilizar o fundo reserva. Também pode se utilizar para pagamento e despesas de custos de adoção de medidas judiciais e extrajudiciais, com vistas ao recebimento do crédito do grupo. Então, foi aquilo que você colocou anteriormente, né? A pessoa foi contemplada, de repente não conseguiu ali fazer o pagamento, e aí? A administradora precisa cobrar. Imóvel, tudo precisa cobrar. De repente faz uma cobrança extrajudicial, envia... Às vezes precisa até fazer uma medida judicial para receber. Isso tem que ir no correio, você tem que enviar isso para casa daquele participante do grupo. Isso tudo tem custo. Mas eu digo até no custo de um processo judicial. Jurídico mesmo, né? Às vezes a pessoa, poxa, pode acontecer, né, de alguém não pagar e protelar ali de mês em mês, a administradora não vai deixar isso ficar 6 meses, 1 ano sem a pessoa pagar, não, vai entrar com processo judicial, isso tem custo. Sim. E a quinto momento que o Banco Central autoriza utilizar o fundo reserva também, no caso de contemplação por sorteio, desde que não comprometa a utilização do fundo reserva para as finalidades que nós falamos anteriormente. Então, vamos supor que tem o fundo reserva, que daria para ajudar ali, contemplar, na contemplação por sorteio, só que se usar esse dinheiro para ajudar na contemplação por sorteio, não vai desfalcar, não vai faltar dinheiro para os outros casos que nós falamos, no caso de ter um processo judicial, no caso de inadimplência, no caso de despesas bancárias do grupo, não vai prejudicar isso. Então pode sim usar o fundo reserva aí para contemplação por sorteio também. Contanto que não prejudique, né? Contanto que não prejudique o grupo. E vamos lá. O fundo reserva ele é obrigatório nos grupos de consórcio? Não. Não tem uma obrigatoriedade. Existem administradoras que não usam, né? Sim, pode ser que tenha algum grupo. Algum grupo dentro da administradora, existem vários grupos, obviamente, de consorciados, né? E de repente um grupo daqueles não tem a necessidade de que exista esse fundo reserva. Sim, então isso pode ser... É previsto em legislação, né, que cada administradora decide se tem a sua vai liberdade ou não fazer a cobrança do fundo de reserva naquele grupo. A maioria, na realidade, a maioria das administradoras, elas usam, né, o fundo reserva, a maioria delas, né? A maioria delas tem essa maneira de trabalhar. Mas justamente como nós colocamos, não pode ter, de repente, alguns grupos em determinadas administradoras que não estão fazendo parte aí, usando o fundo reserva, não tem essa obrigatoriedade. Mas cada uma prevista em lei, elas têm a liberdade de trabalhar como queiram. Mas eu vejo positivo ter o fundo reserva, isso é opinião minha, né? E você vai tirar sua conclusão. E a maioria usa o fundo reserva por quê? Devido às vantagens que o fundo reserva oferece e os riscos que o fundo reserva também ajuda a evitar. Né? Ele traz várias vantagens e ele também ajuda a evitar vários riscos aí para o grupo. Na minha opinião, eu também prefiro, obviamente, que tenha o fundo de reserva, né? Trabalhar dessa maneira, porque traz mais segurança, né, Juliana? Traz mais segurança para determinados grupos,
né? Você tem a garantia que não vai haver penalidades para você por causa de outras pessoas que estão inseridas no grupo, né? Eu acho que traz mais segurança para o consorciado. Isso. E quais são os riscos, então, de optar por um consórcio ou por um grupo que não tenha cobrança do fundo reserva? Existe risco? Ah, o fundo reserva é um custo a mais que eu vou ter. Então, acho que eu vou procurar alguma administradora que tenha algum grupo que não cobre o fundo reserva. Tem algum risco? Quais são as desvantagens disso? Eu acho que minimiza muito, né? A questão dos riscos existentes. E nem a gente colocou a questão de repente, algumas administradoras em determinados grupos não trabalharem dessa maneira. Eu acho que minimiza os riscos, que quando você se trata de um grupo de pessoas inseridas para adquirir um bem, né? E a gente sabe que o valor ele não é baixo, né? Esses bens, né? Quando se fala de imóveis, né? Então, há um grupo de pessoas e de repente pode haver alguns problemas nesse percurso, nesse tempo. Eu acho que minimiza muito, né? Justamente você ter esse fundo reserva dentro do grupo, acho que minimiza demais, você tem mais segurança aí. Então imagine, olha só, um dos riscos de contratar um plano de consórcio, uma carta de crédito sem a cobrança do fundo reserva. Imagine que esse grupo tem ali alguns inadimplentes, ou tenha despesa judicial, ou despesa bancária. Imagina só o grupo ser prejudicado por isso. Não ter dinheiro para fazer a contemplação por sorteio, que é a contemplação básica, né? Todo mês por sorteio. Não tem dinheiro para fazer contemplação, porque nós não temos fundo reserva e teve ali 3, 4, 5 inadimplentes esse mês. Então não tem dinheiro, não tem contemplação esse mês. Imagine, isso é um risco grande que se corre, de você contratar um consórcio que não tenha fundo de reserva. Né? E se você for ver, o montante desse pagamento não é alto. As administradoras, elas cobram aí mais ou menos em torno de 2% do valor da sua carta de crédito, mas esse valor, ele é diluído aí nas 144, 180 prestações, parcelas que você fizer. É muito pouco. Então, se você for diluído nas parcelas, é um valor bem pequenininho ali na parcela, é 0,030, algo assim, entendeu? É bem pouquinho. Então, para as vantagens que ele traz, vale a pena custear ele. Até porque, no fim do consórcio, no fim do plano, acabou os 144, 180 meses. Se esse dinheiro sobra, ele retorna para você. E é isso que nós vamos falar um pouco agora. O que acontece com esse dinheiro do fundo reserva a hora que acaba o fechamento do grupo? Então, esse dinheiro, até voltando um pouquinho atrás, Juliana, que você colocou até na questão de ser diluído, que como se tem um montante, tem aquela quantidade de pessoas, acaba sendo pouco na unidade, obviamente, por cada indivíduo que esteja ali pagando, mas quando você trata que existem diversas pessoas dentro daquele grupo, dá para custear, isso é bastante vantajoso dentro do grupo, porque é um valor pequeno para cada pessoa, mas no montante se torna eficiente na hora desses riscos. Sim. Né? Se torna bastante eficiente. Então, tratando assim justamente na questão desse dinheiro, acabou lá, né, como você colocou, terminou. Fez o fechamento do grupo, acabou fechou. 180 meses, por exemplo, se você está num consórcio de 180 meses. Esse dinheiro, ele, na realidade, ele vai voltar, obviamente, as administradoras, elas voltam esse dinheiro para as pessoas que estavam no grupo, obviamente, que tendo arcado, pagando tudo corretamente nesse tempo de consórcio. Né? Como esse dinheiro é usado para as emergências, pode ocorrer de, no fechamento do grupo, ter dinheiro ali, ter saldo remanescente. Pode ocorrer de não ter, mas pode ocorrer de ter. E esse dinheiro não é da administradora, porque não é a taxa de administração, é o fundo reserva do grupo. Esse dinheiro é dos consorciados, né, das pessoas daquele grupo. Então, caso haja dinheiro, caso haja saldo remanescente, esse dinheiro, essa reserva,
ela é aí distribuída, é devolvida para os consorciados. Então volta para a mão, como você bem colocou, não é da administradora. Esse dinheiro ele é dos consorciados. Vocês pagaram todos os meses aquela taxinha mínima, não houve nenhuma eventualidade, emergência nesse tempo, ou se houve, de repente, foi usado um valor pequeno do que tem armazenado, tem ali guardado para esse fundo reserva, e nesse período longo aí, de repente usou pouco, mas sobrou uma grande quantidade. Tem que devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro é dos consorciados. Lembrando, pessoal, pode ser que sobre, pode ser que não sobre. Não é uma regra que vai ter dinheiro de fundo reserva, entendeu? Vai depender aí do que aconteceu no decorrer do tempo. Se teve inadimplente, se teve cobrança judicial, pode ser que sobre, pode ser que não sobre, tá? Mas caso sobre, então acabou ali, fez o fechamento do grupo. O que a administradora vai fazer? Ela vai fazer um cálculo de quanto ela recebeu desse fundo reserva e de quanto foi usado para cobertura dessas despesas, dessas emergências. 60 dias após o fechamento do grupo é o prazo que ela tem para fazer esse cálculo. Entrou X valor no fundo reserva, nesse grupo, foi utilizado tanto e sobrou esse tanto. Aí o que ela vai fazer, caso tenha sobrado algum dinheiro, esse valor vai ser repartido entre os integrantes do grupo. O contrato de consórcio, ele prevê o ressarcimento do fundo de reserva mais o acréscimo dos rendimentos, porque esse dinheiro ele ficou aplicado. Então, na realidade... Então, ele rendeu, caso sobre dinheiro, ele rendeu. Então, a pessoa tem a condição aí de receber, se tiver fundo saldo remanescente, o dinheiro que ela contribuiu e mais um pouco aí de aplicação. Então, se não houve nenhum uso desse dinheiro, desse fundo de reserva, um uso emergencial, de repente as pessoas ali pagaram todas as mensalidades perfeitamente, esse dinheiro da taxa, né, dessa taxa de fundo reserva, acabou sendo aplicado e pode ser que tenha um rendimento aí que de repente vai ter um dinheirinho a mais, né, do que as pessoas pagaram. Se não houve nenhum uso emergencial. Sim. E para quem volta esse dinheiro? Vai ser para todas as pessoas? Vai ser para as pessoas que pararam no meio do caminho? Pode acontecer de alguém parar? Não, esse fundo reserva, esse saldo remanescente, ele vai ser dividido, devolvido para os consorciados que cumpriram ali todo o contrato, né? Que pagaram até a última parcela, que não saíram do grupo, que permaneceram ali. É dividido entre essas pessoas. E como que a administradora vai fazer essa devolução? Na conta corrente que você cadastrou na sua área do cliente, né? Você cadastra sua conta corrente lá e é feito o pagamento na sua conta corrente. Ou seja, esse dinheiro vai voltar para a sua conta, né? Conforme você preencheu lá o cadastro. Então, quais são as vantagens, então, de ter um fundo reserva? Uma das vantagens é que se houver saldo remanescente, ele vai voltar para você. Sim. Ele vai voltar para sua mão e ainda com o valor aí dos rendimentos, né, da aplicação. Outra vantagem, ele não tem um custo elevado. Na maioria dos casos, o custo é aí de 2% do valor da carta de crédito, diluído aí no valor, na quantidade de parcelas que você adquiriu. 12 anos, 15 anos, sim, 18 anos, então diluído isso, a maioria das administradoras trabalham com uma taxa bastante razoável, não é? 2%? Então vai ser ali 0,003, é algo assim, entendeu? É bem baixo. E ele garante o bom funcionamento do grupo, então ele garante que não vai deixar de ter contemplados por sorteio por causa da inadimplência de um ou outro. Vale salientar, pessoal, que isso é muito eficaz. Por quê? Porque se houver algum problema de inadimplência, como nós colocamos aqui, a função da administradora é fazer com que isso ocorra. A ideia, obviamente, é que você entre no consórcio e, obviamente, seja contemplado. Isso tem que acontecer. A administradora não pode deixar de contemplar, não. Isso não pode parar de funcionar por causa de algumas outras pessoas que não ocorreram. Então, é muito importante que haja esse fundo reserva,
como nós colocamos aqui, para o perfeito e bom funcionamento do grupo. A ideia é garantir isso, garantir que todos sejam contemplados até o final. Isso. Então, minha opinião particular, eu não contrataria um consórcio que não tivesse fundo reserva, porque o valor que você vai pagar mensalmente é muito pequeno para o tanto de dor de cabeça que ele vai evitar, para o tanto de risco que ele vai evitar. Então, fica aí para você fazer uma análise. Você contrataria? Vale a pena correr o risco? Eu acho que não, né? Então, o fundo reserva é uma parte importante, integrante aí do seu consórcio, da sua carta de crédito. Questão da segurança, né, Ju? É segurança. É uma segurança de que você entre em algo junto com outras pessoas e você sabe que aquilo vai chegar até você. Porque você justamente tem essa questão do fundo reserva, minimiza aquilo, né? Eu entrei para, obviamente, adquirir o meu bem e não ter dor de cabeça. Sim, sim. Evita aí muitos riscos. Então, eu acho que vale a pena, sim. Ainda bem que a maioria trabalha com o fundo reserva, a maioria das administradoras, né, trabalham com fundo reserva e isso é muito bom. Né? Isso é muito bom, isso garante aí as contemplações. Tá. E voltando, a maioria das administradoras, elas trabalham com essa taxa de 2%, hein, pessoal? Apenas 2% diluído, como a Juliana colocou aqui, nas parcelas. Isso é muito pouco, é insignificante o valor que você vai pagar mensal quando você vê lá, justamente descrito, né, o valor que você está pagando de fundo reserva. É muito pouco para que você tenha a aquisição do seu bem aí em paz. É isso aí. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Vamos lá. Agradeço a todos vocês. Esperamos ter contribuído mais uma vez, tá, com vocês. Espero que vocês gostem aí das informações. Nós estaremos sempre aqui batendo papo com vocês. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Ok, pessoal. Até mais.